Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês esta noite para o webinário. Então, eu vou iniciar a nossa apresentação. Vocês estão conseguindo ver a página? Sim. Está em tela cheia para todo mundo? Sim, sim. Então, novamente, um prazer fazer parte desse webinário. O nosso trabalho foi desenvolvido juntamente com os professores Josiane e Nilo. Josiane está presente conosco aqui hoje, Nilo, infelizmente, não pôde estar presente, eles são professores da UF. Também foi feito em parceria junto com Rogério e José Vitor, que são mestrandos, José Vitor da UF, José Vitor da UENF e Rogério da UF. E eu sou aluno de graduação do curso Bacharel em Administração Pública. Então, o nosso trabalho, análise da transparência pública nos municípios da Bacia de Campos, Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala transparência pública e direito ao acesso à informação, o que a gente quer dizer com isso? O acesso à informação é um direito essencial, ele é vinculado à liberdade de expressão e ao bom funcionamento das democracias. Ele é fundamental, e esse é um ponto que a gente bate bastante no nosso trabalho, que é ao controle social e à participação social. Então, o nosso trabalho ele busca analisar a transparência pública nos municípios da Bacia. Mas por que nos municípios da Bacia de Campos? Porque eles são municípios beneficiários de rendas petrolíferas, e justamente por ter essas rendas petrolíferas como parte das suas receitas, parte dos seus ganhos no município, é uma renda finita. Então, o controle social e a participação social, como esse dinheiro é gasto, como ele é aplicado, a fiscalização por parte dos munícipes, ele é de suma importância. Então, quando a gente fala transparência pública, e depois eu vou trazer o aspecto que a gente divide no nosso trabalho, ele em ativa e passiva. Mas, primeiro, a transparência pública, ele vai ser o grau de disponibilidade das informações governamentais ao cidadão, que vai permitir justamente esse monitoramento da administração pública. Então, a transparência ela deve ser enxergada, deve ser vista como uma ferramenta que vai fortalecer a democracia e buscar uma redução da corrupção. Então, os princípios de visibilidade e inferência como essenciais para a transparência, para que ela seja realmente efetiva. E o acesso à informação é necessária para a participação e controle. Sem informação, nada que a gente vivencia, nada que na história da humanidade que a gente tem até hoje, sem informação não chegaria a lugar nenhum. Mas essa mera divulgação, e isso Alcântara ele vai bater bastante, do mínimo exigido por lei em dados brutos, ela vai ser insuficiente para a transparência que ela se alcance todo o seu potencial. Então, as informações, infelizmente, por vezes, elas acabam sendo revestidas de uma opacidade, seja ela de uma maneira intencional, o que dificulta a correta interpretação, principalmente por camadas com menor instrução. Mas essa opacidade ela pode ser intencional ou não. Então, como eu tinha dito, a classificação da transparência ela vai se dar sobre duas perspectivas. A ativa, ou seja, as informações elas são disponibilizadas de maneira espontânea. O próprio ente municipal ela vai disponibilizar. E quando eu falo essa disponibilização ativa, você pode interpretá-la também para outros entes, o federal, o estadual, de maneira espontânea. Já a passiva ela precisa ser provocada, ela precisa ser requisitada. A informação é solicitada. E para justificar todo esse aparato de transparência, de uma forma normativa, existem alguns pilares. A Constituição Federal ela vai trazer, principalmente ali no seu artigo 5º e no seu artigo 216, que o acesso à informação é um direito, o artigo 5º ele fala bem isso, e lá no artigo 216 ele amplia o direito do acesso à informação. Já quando a gente entra nos anos 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela vai trazer as normas para a gestão fiscal. E a Lei de Transparência 2009, ela vai ter uma peculiaridade, e a gente até vai falar um pouco dessa peculiaridade daqui a pouco, que a divulgação
das informações financeiras, ela deve ser em tempo real. Mas daqui a pouco a gente se aprofunda um pouco mais nesse aspecto do tempo real. Em 2011 é um marco para a transparência nacional, porque vem a Lei de Acesso à Informação. Ela regula o acesso à informação, mas não só isso, ela amplia o que é transparência, para além de questões orçamentárias. Ela vai abranger todas as ações executadas pela administração. E a Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela complementa o debate garantindo a privacidade do cidadão. Então, como se deu a nossa pesquisa? A nossa pesquisa, ela se baseou na Escala Brasil Transparente, a EBT 360, que ela é uma metodologia desenvolvida pela Controladoria Geral da União. Então, a metodologia, ela vai se dividir em dois aspectos. A transparência ativa, que ela vai observar o que deve ser normativamente divulgado, e o que deve ser normativamente divulgado é a estrutura organizacional, as receitas, despesas, licitações, contratos, obras públicas, servidores públicos, despesas fundiárias, a regulamentação da lei no âmbito municipal, relatórios estatísticos sobre como está sendo, principalmente, o ESIC, que é o Sistema de Informação ao Cidadão, e as bases de dados abertos. Já a transparência passiva vai ser como que se dá quando é realizada uma solicitação de acesso à informação. Então, a coleta, no nosso recorte espacial, é a bacia de Campos, e no nosso recorte temporal, porque existe uma peculiaridade nos portais de transparência, que é o que a gente observa, a gente tem que ter uma temporalidade para sua observação. Então, ela foi observada entre o mês de novembro e dezembro, entre 11 de novembro a 11 de dezembro. Então, por meio de visita aos portais de transparência e os envios das perguntas. Então, após a validação dos dados, coleta desses dados primários, a gente classifica ela de muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. E isso é para transparência ativa e passiva. Existe ainda a dimensão global, que vai ser o somatório da transparência ativa e passiva. Então, a gente passando para alguns resultados, a gente tem na transparência ativa dos 11 municípios, infelizmente, nenhum município obteve pontuação máxima, pois ela não cumpre todos os critérios e exigências, principalmente da lei, no nosso período de referência, de 13/11 a 30/11. E é interessante, apesar disso, que 7 municípios tiveram uma classificação maior que 40 pontos, enquanto outros obtiveram uma pontuação baixa, muito baixa. A gente traz como ponto positivo é que todos os municípios eles alcançaram a pontuação máxima em dois quesitos, que é estrutura organizacional e receitas. E quando nós observamos as receitas, tem uma tabela que a gente subdivide essas dimensões. Em receitas, a gente tem a receita aferida, a receita prevista e a classificação das receitas. Então, quando se trata de receitas, os municípios tendem a ser mais transparentes, ou seja, eles divulgam pelo menos o mínimo exigido. Mas a gente também identifica alguns gargalos na transparência ativa, que é principalmente falta de informações detalhadas em obras públicas, ausência de regulamentação da lei, que somente o município de Casimiro de Abreu e São Francisco obtiveram pontuação máxima, e Macaé, e Cabo Frio, desculpa. E também a gente identifica como outro gargalo é a pouca disponibilidade de dados abertos. Por exemplo, quando a gente observa obras públicas, licitações, não existe a possibilidade de baixar um arquivo no formato aberto, seja um CSV, um XLS, um TXT. Então, a gente identificou isso como um dos principais gargalos. E quando a gente observa isso no mapa, a gente observa praticamente um ranking, onde os municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, alguns municípios tiveram uma pontuação alta, mas em sua maioria fica de média a baixa ou alguns em alta. E agora, quando a gente passa para a transparência passiva. A transparência passiva, é importante a gente observar aqui que a gente realizou 3 envios de perguntas em momentos distintos. E por que a gente envia em momentos distintos?
justamente para os municípios não perceberem que está se tratando de uma pesquisa. Imagina um município pequeno ou um município que não receba tantas solicitações de informação, do nada recebendo 3 pedidos de acesso à informação no mesmo dia. Então a gente faz em momentos alternados. E a gente traz como destaque positivo o município de Carapebus e São João da Barra, que tiveram uma transparência passiva alta. Novamente, nenhum município aqui alcançou uma transparência muito alta e respondendo a todas as solicitações dentro do prazo. Outro destaque positivo, a gente pode observar que é Campos e Macaé. Apesar de Campos não responder as perguntas dentro daquilo que foi proposto, a pergunta, pelo menos, que foi respondida por Macaé, por Campos, no caso, foi indicado que havia a possibilidade de recurso, enquanto outros municípios não. Macaé também demonstrou a possibilidade de recurso. E destaques negativos a gente traz Arraial do Cabo e São Francisco, que apresentam transparência muito baixa. Mas por que eles apresentam essa transparência muito baixa? Porque não foi possível nem a realização do pedido de acesso à informação. No período, no nosso recorte, ou o site apresentava problema, ou não conseguia enviar pergunta, então acabou baixando muito a pontuação desses municípios. E quais problemas identificados, isso de uma forma mais geral? Dificuldade de acesso ao ESIC, por exemplo, com o uso de CAPTCHAs, que dificulta em alguma parcela da população, criando alguns empecilhos, respostas incompletas ou inadequadas às perguntas enviadas, ou seja, respondeu, mas não respondeu aquilo que foi solicitado. Por exemplo, teve um município que ele não tinha informação, e ele respondeu, eu não tenho informação no momento, porque uma das perguntas não existia uma informação naquele momento. Então ele disse, a informação não existe. Então, para aquela pergunta em específico, nós consideramos como uma resposta válida, porque ele respondeu, ele não tem informação, ele disse que não tem informação, e realmente talvez não tivesse informação para aquela pergunta específica, talvez não fosse o momento que tivesse realmente. E a falta de comunicação de possibilidade de recurso, porque muitas vezes a gente recebe uma resposta que não é satisfatória para aquilo que foi pedido, e a gente não tem um mecanismo ou não é informado que a gente pode entrar com o recurso para passar para as instâncias necessárias para que se responda aquela pergunta. Então, foi algum dos problemas identificados na transparência passiva. Então, nós temos aqui, em uma maioria, a gente observa que a transparência passiva ela acaba sendo muito baixa na nossa região, na Bacia de Campos. Alguns municípios com uma transparência média e outros com uma transparência alta, nenhum chegando a alcançar uma muito alta. E quando a gente observa isso, a transparência passiva ela acaba puxando um pouco a transparência global. Por isso, nenhum município alcança uma transparência muito alta. Somente o município de Armação dos Búzios alcançou uma classificação alta. Casimiro de Abreu, Macaé, Rio das Ostras, Samã e São João da Barra ficam ali na média. E Arraial do Cabo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Carapicuíba e São Francisco possuem baixa transparência. Felizmente, nenhum município acaba demonstrando uma transparência global muito baixa. Mas o que a gente observa com isso? A gente observa pela transparência global e, em específico, as especificidades da ativa e da passiva, que os resultados apontam a necessidade de melhorias, principalmente em relação à transparência passiva, que é justamente o que acaba puxando a transparência global um pouco para baixo. E isso dificulta a participação social e o controle das ações do governo. E aqui a gente observa, no geral, ele acaba ficando no baixa a média a transparência global na Bacia de Campos. E quais são os aspectos relevantes em cada transparência, ativa e passiva? Embora a divulgação de receitas públicas seja um ponto positivo, todos os municípios divulgam as suas receitas, geralmente a transparência sobre despesas, em específico obras, é precária. Isso dificulta o monitoramento pela população e reduz a eficácia do controle social sobre o gasto dos governos. E na transparência passiva, as solicitações via SIC mostrou-se inconsistente.
com falhas no cumprimento de prazos e respostas incompletas. Esses problemas reduzem a confiança dos cidadãos nas ferramentas de acesso à informação. E quais são as limitações que a gente observou também nesse estudo que a gente realizou? Apesar da gente não realizar uma avaliação da qualidade da linguagem utilizada nos portais, que pode ser complexa e dificultar o entendimento por alguns cidadãos menos instruídos. E também nós não levamos em conta, é aquilo que eu falei no início, que é da lei de transparência, a exigência do cumprimento do tempo real. Então, a gente estipulou, por exemplo, foi realizado em novembro. Os portais de transparência vão sendo alimentados à medida que os processos vão sendo realizados, então a gente estabelece o nosso momento de fazer a coleta dos dados é novembro e dezembro, de 11 a 11. Mas a gente estabelece, se foi divulgado nos últimos 3 meses. Por quê? Porque o tempo real pode ser um empecilho muito grande, às vezes, para o município. E o cenário, se a gente avaliasse realmente o tempo real, seria outro, completamente diferente do que foi retratado. Na realidade, seria bem mais precário do que a gente observa. E os resultados, que é um adendo muito importante que a gente deve realizar, é que refletem um momento específico no tempo. O desenvolvimento tecnológico e a vontade do governo em estimular a participação e controle social, eles podem variar de momento para momento. E isso a gente observou justamente em 2 municípios, que teve mudanças para melhor e teve mudanças para pior, que foi o caso de Armação dos Búzios, que ele teve um aumento do índice global, que foi de 80,7 para 82, que em abril teve 82, já em novembro, peraí, me confundi, abril teve 80,7, em novembro foi para 82, ou seja, teve uma melhora. E Quissamã acabou sendo um destaque um pouco negativo, porque em abril ela tinha 91,5 pontos, alcançando uma classificação muito legal. Já em novembro de 2023, ela reduz muito a sua transparência global, seu índice de transparência global, passando para 76,6. Então, isso reforça a necessidade de um monitoramento temporal, porque os portais de transparência eles tendem a mudar. Então, com isso, eu finalizo minha apresentação. Perfeito, Luciano. Muito obrigado. Já estou muito curioso de perguntar coisas sobre essa pesquisa.